Existe um lugar no topo do nosso mundo onde a paisagem é uma mentira. Um deserto branco, infinito e silencioso que se estende até o horizonte, dando a falsa impressão que o vazio significa paz. Mas o silêncio aqui não é a ausência de som. É o som da caçada. É o ar tenso que precede o ataque, a vibração que viaja o gelo. Bem-vindo ao Círculo Polar Ártico, o reino de um fantasma de gelo, um predador tão perfeitamente adaptado ao seu ambiente que se tornou o próprio ambiente. Deixe seu like e se inscreva, é de graça e nos ajuda muito. Agora vamos juntos conhecer o pior e mais cruel predador do Polo Norte. Aqui, o ar que você respira pode congelar seus pulmões em minutos. Durante a noite polar, o sol desaparece por meses, mergulhando o mundo em uma escuridão crepuscular apenas quebrada pelo brilho fantasmagórico da aurora boreal e pelo som do próprio planeta respirando, o gemido e o estalo de placas de gelo colossais se movendo. Esta não é uma terra para os homens que insistem em viver aqui. É o território do último grande caçador do planeta e nós somos apenas visitantes vulneráveis em seu domínio. Diferente de seu irmão no sul, a Antártida, que é um continente sólido sob o gelo, o Ártico é um oceano congelado, um coração de água pulsando sob uma crosta de gelo sazonal. No inverno, ele se solidifica em uma arena de caça implacável, com temperaturas que despencam para quase 70 graus Celsius negativos. No verão, o degelo revela as águas escuras e o que era um continente branco se torna um arquipélago de icebergs à deriva. Mesmo nesse clima extremo, a vida ainda insiste em permanecer. Nas tundras, os bois almiscarados, com sua lã ancestral e raposas do Ártico, compõem a fauna inigualável do local. A raposa muda conforme as estações. No inverno, seus pelos se tornam brancos para que ela se camufle ao ambiente e consiga se esconder de predadores. A adaptação perfeita. Na água, a fauna é ainda mais rica. Baleias beluga, focas, elefantes marinhos, pinguim imperador e ainda podemos ver e ouvir diversas aves cruzando o céu. E o rei do local, claro, o urso polar que transita entre a terra e o mar com um domínio indiscutível. Um reino feito para o selvagem, porém, a figura humana também se faz presente. Surpreendentemente, muitas pessoas vivem aqui. Povos como os Inuit, que por milênios aprenderam a ler o gelo, a entender o vento e, acima de tudo, a respeitar a criatura que reina soberana sobre tudo isso. Em suas lendas, o urso polar não é um animal, é Nanook, um espírito poderoso, um mestre da caça, quase humano em sua inteligência e digno do mais profundo respeito. Seu nome científico, ursus marítimos, o urso do mar, já revela a sua verdadeira natureza. Ele não é apenas o maior carnívoro terrestre do mundo, ele também é considerado o animal com maior capacidade predatória. Comparados aos ursos de Kodiak, o maior entre os ursos pardos, o polar vence em peso e estatura. Um macho pardo de Kodiak em seu auge pode chegar a pesar facilmente 630 quilos e a medir 2,90 metros de altura quando de pé. Enquanto um macho adulto de urso polar em seu auge de saúde e força é uma montanha de poder e músculo, podendo atingir 3,10 metros e pesar até 800 quilos, o peso de 3 leões. O recorde do maior exemplar encontrado foi um urso polar macho que pesava incríveis 1.002 quilos, que foi abatido em 1960. Hoje, ele está em exibição no aeroporto de Anchorage, nos Estados Unidos. Sua anatomia é uma obra-prima da engenharia evolutiva. Sob sua pele, uma camada de gordura de até 11 centímetros de espessura funciona como um isolante térmico perfeito e uma reserva de energia vital, permitindo-lhe sobreviver meses sem comida. Seu pelo, que parece branco, na verdade não é.
Cada fio é transparente e oco, uma fibra ótica natural que canaliza a luz solar diretamente para sua pele, que é negra, absorvendo cada pingo de calor. O resultado é a camuflagem perfeita e um sistema de aquecimento de altíssima eficiência. Suas patas são gigantescas, do tamanho de pratos de jantar, com almofadas ásperas e garras não retráteis que funcionam como grampos, cravando no gelo para uma tração perfeita, permitindo-lhe correr a 40 km por hora sobre o terreno mais traiçoeiro desse planeta. Na água, essas mesmas patas dianteiras se transformam em poderosos remos, enquanto as traseiras agem como um leme, tornando um nadador formidável, capaz de cobrir 100 km sem descansar. E a sua boca é uma ferramenta de carnificina, com 42 dentes e uma força de mordida de 1.200 PSI, meu irmão. Isso é capaz de esmagar o crânio de uma morsa com um único golpe. Mas a sua arma mais letal é invisível, seu olfato. É um dos mais apurados do reino animal. Um urso polar pode sentir o cheiro de uma carcaça de foca a mais de 30 km de distância. Ele pode detectar a respiração de uma foca escondida em uma toca de neve a 1 metro de profundidade sob o gelo. Por esse motivo, em lugares mais modernos como Svalbard, um arquipélago norueguês, esse respeito se traduz em lei. É obrigatório portar um rifle de alta potência sempre que se sai dos assentamentos humanos para se proteger daquele que pode estar camuflado esperando sua próxima refeição. E é esse sentido sobrenatural que dita suas estratégias de caça. Uma demonstração de paciência, inteligência e violência explosiva. Uma de suas técnicas mais famosas é a caça imóvel. O urso encontra um buraco de respiração no gelo, usado pelas focas para emergir e buscar ar, e então ele espera. Ele pode ficar ali imóvel como uma estátua de neve por horas, às vezes dias, em um estado de meditação mortal. Quando a foca finalmente sobe, ele ataca. Com a força de um ariete, ele se lança, usando seu peso para quebrar o gelo ou arrastando a foca para fora com uma velocidade estonteante. Outras vezes ele se torna um caçador de emboscada, nadando silenciosamente por canais de água, com apenas os olhos e o nariz acima da superfície, até se posicionar sob a borda de um bloco de gelo onde uma foca descansa. Então, com uma propulsão de suas poderosas patas traseiras, ele se lança para fora da água, um monstro branco emergindo das profundezas para devorar seu alvo. Muito se fala sobre a foca leopardo, um predador pouco conhecido, habitante da Antártida. Uma foca que pode chegar a 350 quilos com dentes mortais para muitos animais, incluindo humanos. E sim, há registros de ataques de foca leopardo a pessoas. Mas se colocássemos os dois campeões polares frente a frente, o resultado seria assustadoramente unilateral. Na água, a foca leopardo é mais ágil, mas o urso polar é incansavelmente forte. Em terra ou sobre o gelo não haveria competição. Afinal, a foca leopardo faz parte do cardápio cotidiano do urso polar. O problema é que, para um urso polar faminto, especialmente após meses de jejum durante o verão, quando o gelo marinho recua e sua plataforma de caça desaparece, o conceito de refeição se torna perigosamente amplo. E é aí que nós entramos na equação. Diferente da maioria dos outros ursos que evoluíram ao lado de humanos e desenvolveram um medo instintivo e tendem a se afastar quando se deparam conosco, o urso polar não nos vê como uma ameaça, mas sim como um lanchinho. Ele não tem predadores naturais. No seu mundo, ele é o ápice. Para ele, uma criatura bípede se movendo lentamente sobre a neve não é um igual. É oportunidade de carne fresca, isso sim. Experimentos feitos em zoológicos ao redor do mundo e no ambiente natural do polar mostram que, ao invés de se intimidar com a presença humana, o urso polar nos ataca. Não há dúvidas, somos o seu alvo. Em 1870 e 2014 foram registrados 73 ataques a humanos, resultando em 20 mortes.
Pode não parecer um número alto, mas considerando a população minúscula da região, isso se torna alarmante. A chance de um encontro é baixa, mas as consequências são catastróficas caso ela ocorra. Em 2011, na Noruega, um urso faminto rasgou uma tenda em um acampamento de estudantes britânicos, matando um jovem de 17 anos e ferindo gravemente outros 4. Em 2018, no Canadá, um pai morreu protegendo suas filhas de um urso que invadiu sua cabana. Estes não são ataques de um animal assustado ou encurralado. São os atos de um predador no topo de sua cadeia alimentar, fazendo o que ele foi projetado para fazer: matar e comer. E ainda assim, este predador supremo, essa personificação do poder ártico, está enfrentando um inimigo que ele não pode morder, não pode arranhar e não pode intimidar. Um inimigo invisível e implacável: a mudança climática. O gelo marinho, a própria fundação de sua existência, está desaparecendo. Cada ano o gelo derrete mais cedo e se forma mais tarde. A temporada de caça às focas, rica em gordura, está encolhendo. Os ursos estão tentando se adaptar mirando em baleias, mas nem sempre têm sucesso em suas caçadas, e encontrar exemplares cada vez mais magros tem se tornado comum. Isso força os ursos a uma situação desesperadora. Eles são forçados a nadar distâncias cada vez maiores, com registros de fêmeas nadando por mais de uma semana sem parar, perdendo seus filhotes para o esgotamento e a hipotermia no caminho. Os ursos que chegam à terra firme estão mais magros, mais fracos e, crucialmente, mais desesperados. E um urso desesperado é um urso perigoso. É por isso que os avistamentos em cidades e vilarejos estão se tornando mais comuns. Inevitavelmente, eles serão atraídos para onde existe comida, o que pode colocar seus números em maior perigo, pois uma pessoa armada não irá pensar 2 vezes em abater um urso polar caso o veja atacando o seu cachorro, por exemplo. A população atual de cerca de 26 mil ursos polares está projetada para cair em mais de 30% até 2050. Alguns cientistas preveem que eles podem estar funcionalmente extintos na natureza até o final deste século. Ao que tudo indica, o rei está perdendo a coroa. O fantasma branco pode parar de assombrar suas terras em poucos anos. A natureza se molda, se reinventa e se transforma, mas será que o urso polar conseguirá se adaptar ao tempo antes de desaparecer completamente? Registre o que você pensa nos comentários, deixe seu like e se inscreva. Muito obrigado por assistir. Fui.